A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova! Estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. Esperamos que vocês estejam apreciando a leitura desse belo livro, A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós já discutimos, conversamos sobre vários capítulos e hoje nós estaremos comentando o capítulo 9, dando continuidade, que fala sobre as grandes religiões do passado. Então fiquem conosco, espero que vocês possam desfrutar deste belo livro. Se você ainda não adquiriu, adquira, acompanhe conosco a leitura e o comentário. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. A Boa Nova luta para que você seja feliz, que você tenha esperança, que você esteja atento à missão que você veio realizar na Terra, que é de transformar o que não é bom em algo melhor. Portanto, a Boa Nova sempre manda para você alguma notícia positiva, uma mensagem de esperança, e ela vai sempre com a marca generosa destes queridos irmãos Luiz Leite e Alailson Cunha, que representam a Boa Nova para você. Sempre nós deixamos um convite para você participar do Clube Amigos da Boa Nova. Sua participação é importante. Se você gosta de toda essa programação da Boa Nova, você pode ajudar na divulgação, seja da TV Mundo Maior, seja da Rádio Boa Nova, todas essas coisas positivas. Isso que faz a gente crescer, como a Andrea falou agora há pouco, que faz com que nós tenhamos outras perspectivas de vida. Então você pode ser esse instrumento que auxilia, que outras pessoas possam ter acesso a todo esse conhecimento. Basta ligar no 0800 12 18 38. Inscreva-se, Clube Amigos da Boa Nova. Bem, como eu disse anteriormente, nós estaríamos agora dando continuidade ao nosso estudo, à nossa leitura, que fala sobre as grandes religiões do passado. Nós estamos no capítulo 9 e o subtítulo de hoje é As Revelações Gradativas. Vamos ver o que Emmanuel trouxe para a gente. André, você gostaria de comentar alguma coisa? Vamos dar uma antecipação, Solange, no assunto deste trecho, porque nós vemos Jesus vindo à Terra em determinado tempo. Mas temos visto aqui nos capítulos anteriores, não só neste que estamos comentando, temos visto que ele foi antecedido de inúmeros emissários em todas as regiões da Terra, não apenas no Ocidente, não apenas na área da Palestina, mas também vimos na China. Espíritos se prepararam para trazer aqueles povos daquelas regiões mais díspares, mais diferentes, noções básicas que estariam depois sendo desenvolvidas
por aquilo que Jesus viria trazer em abundância. Vamos imaginar então, você que nos está assistindo e escutando, que antes de chegar a grande encomenda das sementes, vieram os ceareiros a retirarem as pedras do caminho, a lavrar a terra, a adubá-la com o melhor que podiam, antes de que chegasse a hora da semeadura completa. E nós vemos isto. Os milênios que antecederam a chegada de Jesus são milênios de preparação. E quando se aproxima mesmo a vinda do Divino Mestre, isto se torna ainda mais intenso. Então há uma multiplicação, uma pulverização de almas que renascem com a tarefa de levar estas mensagens a todos os seus diferentes rincões. É claro que nem todos ouviram falar de Jesus. Sim. Nós, por exemplo, já vimos no capítulo anterior que na China não se conhecia a figura do Divino Mestre. Há lugares, inclusive, que só foram conhecer Jesus depois de muito tempo, séculos ou quase milênios, ouvirem falar. Mas, engraçado que em todos eles, esta precedência da mensagem chegou. Sim. E naqueles lugares em que estes que chegaram a conhecer Jesus, em que a mensagem do Senhor foi implantada, foi multiplicada depois com a própria vinda do Divino Mestre, e que por algum motivo feneceu em importância, não se desenvolveu com toda a rutilância que se poderia esperar, nós observamos que Emmanuel coloca que isto se deu por uma adulteração destes missionários que não lutaram para fazer com que a palavra verdadeira, simples, a palavra meiga e fácil do Divino Mestre nos seus ensinamentos se mantivesse desta forma. Então, não é porque Jesus não foi conhecido em todos os lugares que estes lugares não receberam os princípios. E também não é porque aonde ele foi conhecido e aonde os seus seguidores puderam se estabelecer, mas não se enraizou a mensagem profundamente, porque ali não mereciam estar. Não, é por ou porque tenham sido difundidos por Jesus de forma mais frágil. Não, sim. É porque os membros que representariam o esforço necessário para implementar aquilo com o vigor do que o Divino Mestre havia deixado, esses agricultores, depois que foi jogada a semente, eles dormiram no ponto. Então a gente imagina assim, em todos os lugares foram agricultores enviados para amanhar a terra, para limpá-la, para tirar as pedras, as ervas daninhas e fazer o solo ficar pronto. Em todos os lugares, mesmo que não soubessem que tipo de semente ia ser jogada. Agora, depois que a semente foi jogada, interessante perceber que nem toda parte ela vicejou como poderia. Porque os agricultores responsáveis pelos diversos setores da semeadura, alguns foram diligentes, alguns foram empenhados, alguns tiveram um idealismo forte e outros foram se desviaram do caminho, preguiçosos. Assim. Se deixaram levar por outras questões. Então agora você vai fazer a leitura deste trecho que as revelações gradativas na palavra de Emmanuel está nos trazendo essa explicação. Vamos lá? Vamos lá, vamos com a gente. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na trilha das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia.
É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra, em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E, se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos, pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade ou encarcerando-a no silêncio dos claustros. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos, nos seus mais verdadeiros objetivos. Tem muito a ver do que você acabou de dizer, né, Isso. André? Explicando pra gente. As revelações do Espírito estiveram abundantes Sim. em todas as regiões do mundo. Mas quando Jesus chega, ele chega com aquela riqueza das mensagens, mesmo para aquelas regiões onde ele não esteve, não pisou, não visitou, regiões apartadas, muito afastadas daquela Palestina. Agora, mesmo lá, esses mesmos princípios foram difundidos por outros missionários. Ou seja, não ficou pedaço nenhum sem receber a luz dessa preparação, deste ceifar o joio, deste peneirar a terra, deste arar, sulcando os caminhos para que a semente, ao seu devido tempo, fosse jogada. No entanto, o que acontece é que, uma vez jogada a semente, muitos dos lugares onde ela caiu, não havia gente com o mesmo idealismo, com a mesma força de vontade para fazê-la manter-se na sua pureza. Boa parte dos seus missionários se converteu em sacerdotes, outros deturparam o ensinamento, prendendo nos claustros e matando aquela planta livre. Porque o que Jesus veio fazer não foi inventar uma religião, Jesus veio ensinar um modo novo de viver. Para ser vivido em casa, para ser vivido no trabalho, para ser vivido na rua, para ser vivido na conversa com os amigos, para ser vivido até mesmo na distração, nos lazeres das pessoas. Mas o que os homens fizeram, porque viram nisso um potencial de controle, eles criaram um sistema endeusando a religiosidade. Colocando-a nos templos, exato, nos claustros, e aí botando uma coleira ou uma caixa ao redor de um ensinamento que deveria ser livre. Uhum. Como se as pessoas só fossem cristãs se obedecessem àquilo. Frequentassem ou se participassem, né, daquele templo, exatamente. daquela... Ok, Emmanuel vai trazer para a gente agora a preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram, nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados, a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. Veja só, então ele está aqui confirmando outras coisas interessantes que até já foram insinuadas antes. Uhum. Em todas as regiões havia notícia de que viria um ser luminoso, um ser salvador. E o interessante é ele citar nesse trecho que em todos estes povos, onde já sabia a mente popular da chegada de alguém, algum iniciado, algum predestinado, os mensageiros que eram os líderes religiosos, os mestres daquelas crenças, ou os iniciados mais importantes, eles eram confundidos com o Messias. Eles tinham princípios elevados, viviam lideranças de forma positiva junto aos seus liderados. Mas essa perspectiva da chegada de um Messias alimentava aqui, ali e lá a notícia. Não, este é o Messias. Não, aquele é o Messias. Não, o Messias está em outro lugar. E nenhum deles, porém, apesar de estarem difundindo a chegada desta realidade luminosa no mundo, nenhum deles conseguiu igualar-se à figura inconfundível do Divino Mestre, como Emmanuel está aqui informando. Então, nenhum filósofo grego, nenhum sábio da Mesopotâmia, nenhum sacerdote ou alto sacerdote do Egito, nenhum iniciado da Pérsia
Ninguém, por mais nobre que tivesse sido a sua mensagem vivenciada com estes valores espiritualizantes, poderia se comparar à essência do que foi o Divino Mestre. E agora vamos continuar com o próximo parágrafo na preparação do cristianismo. À luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. É isso que ele está falando. Quando nós observamos esses sacerdotes, estes iniciados, estas pessoas que se desejavam reconhecidas como o Messias, se nós observarmos a sua conduta ao longo da história, quando se ficam conhecidas as suas inclinações, as suas atitudes, o que se observa? Nós encontramos neles e nos seus auxiliares as características da vulgaridade terrestre. Aquilo que era muito comum, muito prosaico, muito próprio de um ser primitivo, até. Mesquinho, Isso. indigno de um Messias, de alguém que viesse do alto, de alguém que chegasse ao mundo desejando erguer o mundo para levá-lo a uma condição melhor. Eles eram vistos como pessoas que viviam segundo os intestinos do mundo, comendo a comida do mundo e expelindo os dejetos que o mundo produzia nas suas entranhas. Não eram pessoas espiritualizadas de tal maneira que se tornassem referências. Então Emmanuel está dizendo, não é que eles fossem maus, mas que, se observarmos como eles se conduziam, obviamente vemos que não dava para considerar que eram o Messias. Emmanuel continua dizendo para a gente que alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Outros, traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. Nós vamos ver mais adiante alguns exemplos a respeito dessas citações. Pode comentar. Não, eu ia te pedir alguns exemplos dessas... Por exemplo, nós vamos encontrar a figura de Maomé. Isso. Não é? Ele é também um dos enviados espirituais para dar continuidade aos ensinamentos, para trazer orientações, mas acaba desviando do trajeto por achar que havia um outro modo de viver aquelas realidades segundo seus próprios interesses. Nós vemos então uma infinidade de outros que eram também chamados a trazer essa iniciação. Por exemplo, a gente vê Moisés, não é? Moisés que veio com a função de ser o precursor, ou o próprio João Batista, primo de Jesus, que veio com a função de trazer, fazer a preparação da chegada do Divino Mestre, que alguns seguiam como se ele fosse o Messias. Ele mesmo diz que ele não era digno de desatar a sandália daquele que veio depois dele. Mas havia um grupo de seguidores de João Batista, e no entanto nós encontramos João Batista, apesar de ser um homem bastante cultivador de virtudes, fazendo acusações, imprecações, publicamente denegrindo a figura do rei, que segundo a sua interpretação era um devasso. Ou seja, todas essas pessoas estavam fazendo algo, mas nenhum deles conseguira despir-se dos seus próprios interesses, das suas concepções pequeninas ou atrasadas ou tacanhas, para que deixasse fluir aquela essência que vem de um outro lugar, que não tem nada a ver, que não se confunde com os interesses intestinos da humanidade, interesses mesquinhos da matéria. Ou o desejo de mandar, o desejo de impor a sua opinião, o desejo de ser líder, o desejo de ser exaltado, o desejo de ser reconhecido, admirado. Sempre denigrem uma mensagem divina, porque não pode Deus desejar que o seu enviado troque a divindade pela matéria, pelos interesses materiais. Jesus sempre diz isso. Todos aqueles que desejaram o aplauso do mundo já receberam a sua recompensa. Que não esperem nada depois da terra, porque o sucesso, o aplauso, a vitória, segundo os critérios do mundo, já foi o que eles esperavam como pagamento. As recompensas celestes pertencem àqueles que não desejaram as recompensas da terra.
André, por isso que Emmanuel disse que o Cristo foi inconfundível, né? E esse é o subtítulo que nós vamos ver daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Fique conosco, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário desse belo livro, o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos comentando o capítulo 9, que fala sobre as grandes religiões do passado. E agora nós vamos entrar num subtítulo que nós comentamos no bloco anterior. Esse subtítulo fala sobre o Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. Veja só, Solange, que interessante. Antes de você continuar, nós estamos observando nesta passagem que ele se refere ao que nós estávamos falando no bloco anterior, sobre aqueles que vieram ao mundo para dar seguimento à mensagem de Jesus de maneira fiel e não o fizeram, se dispersaram, ou aqueles que vieram para preparar a vinda de Jesus e fizeram mais ou menos, e a figura inconfundível de Jesus. Então aqui ele está realçando isto, como você acabou de ler, fazendo com que nós pensássemos com mais profundidade. Jesus assinala a sua passagem com um selo constante de sua mais augusta e elevada caridade e do amor. Mais abnegado amor. A caridade e amor que representam o selo da sua presença. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. Nada do que ele está falando é para o agora. Ele está sempre se referindo àquilo que é eterno, que é indestrutível, que vale para todos os tempos. Verdades, advertências impregnadas de perfume dessas realidades que são eternas e gloriosas, grandiosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Nasce naquele lugar onde os bichos comem. Não teve um berço, não teve uma mantinha, um colchãozinho, não teve fralda, não teve atendimento médico, não teve calor humano, a não ser o de sua mãe e o hálito dos bichos. Na manjedoura, quando mangiare, de comer, onde os bichos comiam. E quando morre, não morre numa cama de hospital, não morre cercado por pessoas que gostam dele, não morre em placidez como a despedir-se, não. Morre injustamente preso à cruz com a violência dos que o acusam sem razão. Então, desta miséria no nascimento, miséria material, há uma miséria humana na sua despedida, a miséria que os homens dão a ele até o último dia. Nós encontramos a figura do Cristo demonstrando os dois marcos fundamentais da nossa realidade espiritual, do desapego e do perdão, que são as marcas do que ele nos mostra. E no meio deste caminho, durante toda a sua vida, fatos e vivências que realçam a importância de levar esperança para as pessoas, de diminuir-lhes a aflição. O selo de amor. Isso é aquilo que ele vive de forma
a mostrar que o aperfeiçoamento da vida da terra não é uma questão apenas relegada a instituições políticas ou administrativas. É uma escolha, é uma decisão de cada membro da humanidade. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César. Olha, ele diz aqui, ao respeitar as leis do mundo, por quê? Porque alguém pegou uma moeda e disse, a gente tem que pagar o tributo para César. Os judeus odiavam pagar o tributo, os brasileiros também odeiam pagar tributo. É difícil encontrar alguém que pague tributo sem contrariedade. E eles queriam pegar Jesus, porque Roma era invasora. Então eles perguntam, Senhor, podemos pagar tributo a César? É lícito? Se Jesus diz que é lícito, ele se indispõe com os judeus. E se ele diz que não, ele é um revolucionário que está pregando a insurreição contra Roma. O que faz Jesus? Jesus pede que lhe dê uma moeda. Na moeda está o quê? Está o rosto, a efígie de César. E ele pergunta, de quem é esse rosto aqui? Ah, é de César. Então, entregue a César o que é de César. Ou seja, ao fazer isto, ele está respeitando as leis do mundo. Aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus. Ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele não disse sim ou não, mas realçou a importância da ligação com o Pai. Na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor. Com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. Estão lá os homens que acusam a mulher adúltera, flagrada em adultério e que por causa disso poderia ser apedrejada. Homens que carregam-na até a praça onde está Jesus e dizem a ele, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda que nós a apedrejemos, que diz você? E todos sabemos o que ele fez. Não disse que a mulher estava certa. Não disse que ela deveria ser protegida, que eles não deveriam ser injustos. Disse, aquele, portanto, que nunca tiver pecado, jogue nela a primeira pedrada. E ele se abaixa e volta a escrever na areia. Ele dá o tempo da consciência culpada de todos aqueles homens devassos e promíscuos. O texto diz que os mais velhos foram os primeiros a sair. Os primeiros, os mais velhos saíram de fininho correndo, porque opa, como é que eu vou jogar pedra se eu estou cheio de pústulas? Às vezes piores do que essa da moça. Então, você vê, Jesus faz o quê? Ele vai impregnando aquela dureza da lei, a lei a ferro e fogo, com uma candura, uma vida mais generosa, mais maleável para diminuir as distâncias, para diminuir a infelicidade que a frieza da lei produzia no coração das pessoas. E é isso que leva a dizer, amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumprir isso. Jesus ama a todos. Ele não condena ninguém, ele condena o crime, mas ama o criminoso. Exato. Os espíritos incapacitados de compreendê-lo podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única, até agora na face da Terra. Não nos consta que tenha existido alguém que fez a mesma coisa, que tenha submetido a sua vida a esse mesmo rigor e essa mesma entrega, como Jesus fez, sem esperar nada em troca, sem esperar absolutamente nada. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro.
onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações. Síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam. E que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. É muito comum que quando alguém esteja sofrendo e outro lhe diga, não faça isso, não chore, essa pessoa responda, você está dizendo isso porque não é com você. Perdoe, você não deve guardar rancor. Você está falando isso porque não foi você o ofendido. E é verdade. Porque é muito fácil recomendar coisas pelas quais você nunca tenha passado, apenas porque aprendeu que é bonito. Uma coisa é você chegar num velório de alguém que você conhece e consolar uma pessoa que está sentada no banco ao lado do defunto, dizendo, não chore não, você não sabe que agora que eu sou espírita a gente aprende que a morte não existe, não chore, você está atrapalhando o despertar desse espírito. Uma coisa é você falar isso para aquela pessoa, esperando que naqueles 5 minutos a sua verborragia seja capaz de diminuir o sofrimento. Outra coisa é quando você vai enterrar o seu pai. Quando você vai sentar-se ao lado do caixão do seu filho e mesmo sabendo que a morte não existe, você se sente tocado por aquela despedida e vai chorar. O que você diria a quem chegasse até você e falasse, não, você não pode chorar porque você é espírita, você sabe que ninguém morre? Ora, você sabe que uma pessoa não vai morrer quando ela vai viajar e ainda assim você chora de saudade na hora de se despedir, não é mesmo? Seu filho vai estudar na faculdade, numa outra cidade, num outro estado, num outro país, e você vai se despedir dele na rodoviária, no aeroporto, e você chora. Ele não vai morrer, ele vai voltar muito melhor, mas você vai sentir falta dele. Ora, não é porque você sabe que a morte não existe que você não possa sentir esse afastamento. É uma demonstração da nossa ligação afetiva, sentir por antecipação a saudade. Então o que nós vemos aqui é que esses missionários eram compostos daqueles que vinham de palácios, que vinham de escolas, que tinham o rei na barriga, que não passavam fome, que não viviam em situações de dificuldade, que haviam herdado boas condições dos seus antecessores, dos seus genitores, e eventualmente ensinavam. Mas Jesus então demonstra com a sua vida que ele não veio de nem relativa facilidade. Classe social, vamos dizer assim. Ao contrário, ele veio de uma tenda, de um carpinteiro. E ele vivia do trabalho de carpinteiro. Ele não era um profissional da fé, ele não tinha casa paga, ele não tinha seus filhos na escola graças à igreja, ele não tinha nenhuma regalia. Ele trabalhava, ele aprendeu o ofício de carpintaria e ele vivia disto. Além de pregar e fazer o bem para os outros sem pensar em dar golpes ou, escuta, eu curei aqui o fulano que era cego, vocês não querem comprar uma mesa que eu fabriquei lá na minha carpintaria? Eu também tenho que viver, né? Você já ouviu alguma passagem de Jesus pedindo alguma coisa para alguém como prêmio por ele ter feito algo que era aquilo que ele acreditava? Ao contrário, você nunca vê Jesus pedindo, a não ser quando está crucificado, nem aí ele pede, ele apenas informa, tenho sede. Ele não diz, alguém me dá um copo de água. Não, ele apenas comunica, eu estou preso na cruz e tenho sede, para que cada um pensasse, o que fazer diante desta situação? E então o que nós vemos é que ele diz com autoridade que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ele fala. Está lá no Evangelho. Mas o que quer dizer? Que aquilo que ele ensinou é o caminho que leva à elevação de nosso espírito na direção do Pai. Ninguém vai ao Pai. Ninguém se eleva na direção do Criador.
se for por outro caminho. Qual é o caminho? O caminho do trabalho, o caminho do perdão, o caminho do esforço, o caminho do bem que se faça. Eu sou a verdade. Jesus não veio mentir, não veio dizer, gente, olha, vai fazendo devagarzinho, vai contemporizando com os seus defeitos. Não, hoje você não perdoa, mas amanhã você perdoa, depois você odeia. Vai devagar, vai no seu tempo. Não, Jesus não ensina assim. Jesus fala que nós devemos lutar para colocar o nosso tesouro do outro lado da vida, que é lá que estão as coisas importantes. Então, ele é a vida. Porque quando você vive desse jeito, você não precisa temer a morte. Você continuará vivendo sem medo. Puxa vida. Muito lindo, né? Jesus era o Cristo, não? Ele era inconfundível mesmo. Isso aí, Solange. Chegamos no fim. Isso. Nós estamos terminando o nosso programa. Deixamos o nosso convite para você estudar conosco. Às terças-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 16 horas, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos no programa Espiritismo Sem Mistério, na TV Mundo Maior. Você pode se comunicar conosco, enviar suas dúvidas. E pode assistir os anteriores que estão disponíveis em nosso site, e o da TV Alvorada e do site da TV Mundo Maior. Exatamente. Os 39 programas anteriores já. Nós estamos falando a respeito do mundo dos espíritos. Então tem uma série de informações muito interessantes. Participem conosco. Às terças-feiras, às 16 horas, de 15 em 15 dias. TV Mundo Maior e o nome do programa Espiritismo Sem Mistério. Agora, quem quiser estudar conosco, toda quarta-feira na TV Alvorada Espírita pode fazer isso. Também estudamos o Livro dos Espíritos ao vivo. 2 horas de estudo, pergunta por pergunta. Você pode participar, inclusive através de Facebook, através do YouTube, no programa que nós temos no canal da TV Alvorada Espírita no YouTube. A partir das 20 horas. Isso, toda quarta. Quartas-feiras. É isso mesmo, nós agradecemos a sua participação e esperamos que até a próxima edição do programa Alegria de Viver, que essa semana seja de muita paz para todos nós. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, admiramos a cada dia mais profundamente a sabedoria dos governantes que, pelo amor que sentem, são colocados pela divindade a cuidarem daqueles que ainda estão primitivos, vivendo no seio dos mundos atrasados como este. Imaginar que se parece a convocar um homem santo e colocar em suas mãos uma bola de barro cheia de vermes, de bactérias, dizendo-lhe: faça disto um mundo maravilhoso. Aqui está, filho, o reino que você poderá cultivar e transformar estes vermes e bactérias desta bola de lodo em almas que brilhem no céu. Imaginamos então que somos essas bactérias num mundo lindo, mas tão material, que há milênios o sábio, amoroso, cultiva, orvalhando com suas lágrimas, aquecendo-a com sua própria pele e seu hálito, por muita gratidão que tenha ao Criador de todas as coisas que confiou nele e que confiou a ele essa missão. Que coisa maravilhosa podermos entender que, ao invés de pura e simplesmente se desfazer, jogando no meio do mato e desprezando aqueles seres tão sem expressão, milênios e milênios rolaram, graças aos quais o amor paciente foi esculpindo cada uma dessas bactérias insignificantes, dando-lhes a chance de converterem-se naquele projeto original que a divindade
traçou para cada uma delas. Estrelas no céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Emmanuel. Obrigado, Chico Xavier, por terem assim, de forma tão semelhante, no devotamento e na entrega, renunciado à própria felicidade, para que nós percebêssemos como somos aquinhoados, milenarmente aquinhoados, como não fomos esquecidos, nem somos sozinhos, ao longo dos milhões de anos em que todo este plano se desenvolve. Que vergonha, Senhor, quando quebramos um galho de árvore, quando jogamos lixo na rua, quando cuspimos na calçada. Que vergonha, Senhor, quando, diante de tantas grandezas, nós ainda nos esquecemos do Teu esforço. Perdoa-nos, amigo, ajuda-nos a acordar. Por isso nós te agradecemos a paciência e queremos dizer muito obrigado, Senhor, por nos esperar. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio em ti.